Bom dia a todos. Eu queria, em nome da IMAG, aqui agradecer a presença de todos os magistrados presentes, advogados, advogadas, magistradas, o público, os estudantes que vieram a este curso. Queria agradecer aqui os integrantes dessa mesa que coordenaram o curso, o Dr. Bruno Takahashi, o Dr. Herbert Cornélio, que juntamente com a Aline e com a professora Juliana desenharam esse curso. A ideia é o professor Kazuo Watanabe, o professor Adolfo Quintas. A ideia deste curso é reabrir, não, na verdade é apresentar um pouco de qual é o debate atualmente, para onde nós vamos, o que se avançou em termos de conciliação, estudar determinados casos concretos. E o curso foi organizado assim por pessoas apaixonadas pelo tema, tanto o Bruno quanto o Herbert trabalham diretamente com a conciliação, quanto a Aline, quanto a Juliana, são visões distintas que se juntaram para tentar discutir esse tema, que é um tema empolgante e um tema importante para a justiça. Na mesa aqui nós temos dois grandes profissionais da área, dois grandes estudiosos, tanto o Dr. Adolfo quanto o professor Kazuo Watanabe. O professor Kazuo foi meu professor no Largo de São Francisco há muito tempo atrás. Eu estava brincando com ele de uma matéria herética, né? Na minha época de faculdade, o quinto ano, você escolhia uma especialização e tinha algumas matérias opcionais. E o professor Kazuo oferecia uma matéria, chamava Novas Tendências do Processo Civil. E na época era Novas Tendências mesmo. E ele tem uma capacidade muito grande, porque ele é um grande inovador. À época, interesses difusos, lei da ação civil pública, juizados, passou lá pela essa matéria, pelos estudos do Instituto de Direito Processual Civil. Então, e agora você vê que essa capacidade de inovação do professor Kazuo é permanente, né? Em todos os momentos ele foge daquele modelo tradicional, clássico, de processo civil individualista, Tício versus Cássio. Ele sempre viu o processo civil como uma necessidade para pacificação e resolver conflitos. Daí a ideia de sempre estar inovando. A ideia de litigiosidade contida, criar umas novas modalidades de prestação jurisdicional, é um inovador. É um inovador que não para de inovar na matéria no âmbito do processo civil. O professor Adolfo também é outro também que promete refletir continuamente sobre os desafios da aplicação do direito e de uma outra forma de aplicação do direito. E no caso aqui, os métodos alternativos aos meios consensuais de resolução de litígios. E aqui nesse seminário nós temos até hoje, depois, uma outra indagação. Como será o direito daqui 20, 30 anos? Né? Quais serão os métodos de solução de litígios? Será que seremos nós, seres humanos, serão as máquinas que estarão resolvendo os litígios? É uma das próximas palestras, as mais instigantes aqui e provocadoras. Eu vou passar aqui a coordenação da mesa tanto para o Bruno quanto para o Herbert. Vou pedir desculpas e escusas a todos. Eu tenho sessão agora às 9h30. Então eu vou ter que me ausentar, volto depois que terminar da sessão. Comentava que eu tenho 5 sustentações orais. Se forem rapidinhas, acho que até 1h, 1h30, e eu estou com os trabalhos encerrados. Por isso eu peço mil desculpas a todos, ao professor Kazuo, ao professor Adolfo, por me ausentar momentaneamente, mas desejo a todos aqui uma manhã profícua, rica de debates e discussões. O espaço da escola é feito para isso, para debater, para discutir, para repensar a forma de atuar do Poder Judiciário e também as inovações no mundo jurídico. Então, agradeço a todos e vou deixá-los aqui com os nossos 2 coordenadores aqui da escola e do curso e 2 integrantes aqui do Gabinete de Conciliação. Peço mil desculpas mesmo pela essa necessidade. Então, meu objetivo era só dar essas boas-vindas iniciais. Obrigado a todos. Obrigado. Você faz o Adolfo? Você faz do Adolfo depois? Bom dia a todos. Acho que vou passar a palavra inicialmente para o professor Kazuo Watanabe, que acredito eu e todos os senhores conhecem, e nesse sentido é desnecessário até falar quem é o professor Kazuo, principalmente para quem é envolvido em mediação, conciliação. Eu lembro que a primeira vez que eu almocei com o professor Kazuo, ele me falava, dá uma olhada, acabou de sair uma resolução do CNJ que talvez interesse, né? E era justamente a resolução 125 de 2010, que no fim promoveu a institucionalização dos meios consensuais no âmbito do judiciário, e que com isso fez com que, talvez um pouco depois, a Justiça Federal se mobilizasse
mais e começasse a avançar em outras frentes e se desenvolvesse um pouco mais na relação à política consensual. Professor Cazu é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde foi professor doutor, hoje é professor doutor sênior, e é doutor honoris causa pela Universidade de Keio. Eu passo, então, sem mais delongas, a palavra para o professor Cazu, para que ele possa ter suas considerações e para que a gente possa saber para onde a gente pode ir agora que a gente já está em algum estágio, qual que é o futuro nosso da mediação e da conciliação. Obrigado. Já? Vontade, professor. Obrigado. Alô? Tá ligado? Bom dia a todos. Bom dia. Eu me sinto bastante envaidecido com essa possibilidade de participar do debate aqui na Justiça Federal sobre os meios consensuais de solução de conflitos e, especialmente, num evento coordenado pelo desembargador Lunardelli, que ele disse que foi meu aluno, mas é uma exceção, porque, apesar do professor que teve, ele subiu na carreira. Né? Também, ao lado do Dr. Herbert, que foi, inclusive, companheiro de viagem ao Japão, para divulgar, inclusive, os meus alternativos. Né? Dr. Bruno Takahashi, que eu conheci num evento lá de Curitiba, quando eu era juiz Jacarezinho, é isso? Jacarezinho, né? Era juiz federal já, mas coordenando essa parte de conciliação, de mediação, o que me pareceu bastante inusitado, porque eu achava que na Justiça Federal não havia possibilidade de soluções consensuais. De lá para cá, ele se transferiu e nosso contato se tornou mais amiúdo e mais estreito. Né? E o professor Braga, Afonso Braga, que é meu professor, apesar de nós divergirmos em algumas coisas não essenciais, evidentemente, mas também é companheiro de luta. Nós estamos há vários anos nessa jornada de difusão desses meios consensuais e numa jornada também de formação de uma nova mentalidade sobre a qual o professor Braga vai discorrer logo depois de mim. O que me consta, eu tenho no máximo 20 minutos, é isso? Então, o tema que me coube é política pública de tratamento adequado de conflitos, desafios superados e marcos legais. Muito bem. A política pública de tratamento adequado de conflitos de interesse surgiu já há algum tempo, mas se consolidou com a Resolução 125 do CNJ, que é de 2010. Então, estamos completando, em novembro deste ano, vamos completar 8 anos de vigência dessa política pública. E a indagação que surge nesta oportunidade, em função do tema do painel, de saber se essa política pública já está definitivamente consolidada ou não. Essa é a indagação fundamental. Mas em que consiste a política pública instituída pelo CNJ através da resolução que mencionei? O aspecto mais saliente, né, da política pública é a adoção pelo judiciário dos chamados meios consensuais, mediação, conciliação,
tema do seminário, deste seminário de hoje, é exatamente isso, meios consensuais da Justiça Federal. Mas a política pública, essa política pública, o próprio nome indica, tem um alcance um pouco maior. É política pública de tratamento adequado de conflito de interesse. Então, não se limita exclusivamente à adoção de meios consensuais de solução de conflitos. É uma parte importante da política pública. De onde nasceu, vamos dizer, a ideia da política pública adotada pelo CNJ? Ao longo de vários anos, principalmente meados da década de 90 do século passado, 1995 para frente, vários tribunais, inclusive eu acho que a Justiça Federal já tinha alguma experiência nesse sentido, começaram a adotar setores de conciliação, setores de mediação. Mas era tudo facultativo, né? Os juízes que quisessem organizar estavam autorizados a organizar o setor de conciliação e solução amigável de conflitos. E aí dependia muito da vocação de cada magistrado. Nessa época eu já estava aposentado como desembargador do Tribunal de Justiça e, apesar disso, participamos, né, da organização de setores de conciliação. Não se falava muito em mediação nessa época. Setor de conciliação no Tribunal de Justiça de São Paulo. Primeiro foi na segunda instância, por incrível que pareça. E depois, na primeira instância, e isso na capital. Capital, quer dizer, a segunda instância, evidentemente, na capital. Na primeira instância também começou na capital, mas alguns juízes já tinham algumas iniciativas. E cada juiz tinha um método próprio de encaminhar as coisas, de organizar o setor. O juiz sucessor, esse juiz era promovido, vinha o sucessor. Se esse sucessor não era vocacionado a esse tipo de atividade, ele simplesmente cessava a atividade ou reduzia bastante a atividade do setor de conciliação. E isso existia em todo o país, mais ou menos, experiência no Paraná, no Rio Grande do Sul, etc. O CNJ, então, percebeu que, primeiro, a solução da chamada crise da justiça é uma crise que está ligada à própria crise da sociedade. Então, a quantidade de conflito que nós temos, né, essa quantidade é decorrente da crise que nós estamos vivenciando, né? Então, o judiciário, em última análise, é praticamente, por ser o escoadouro de todos esses conflitos, é uma espécie de vítima. E por mais que trabalhe, que se organize, é como se estivesse enxugando o gelo, aquilo vai crescendo apesar das atividades. Então se percebeu que tentar reformar a lei processual, reduzir o número de recursos, reduzir prazos, abreviar procedimentos, tudo isso podia dar algum resultado temporário, né? Mas não estava com isso atacando as causas desse grande problema que o judiciário estava vivendo. Estava atacando os efeitos. Estava lidando com aquela quantidade grande de conflitos e tentando instituir soluções gerenciais para tentar reduzir essa quantidade de conflito. A resolução do CNJ 125 muda essa perspectiva
diz: temos que atacar as causas dessa quantidade enorme de conflitos, e por isso o título da resolução é isso: Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesse. E para a implementação dessa política pública é que o Judiciário adota outros mecanismos de solução de conflitos, né, além do método tradicional, que é da solução por meio de sentença, solução adjudicada, né, e também adota na resolução outras preocupações para tentar atacar as causas dessa intensa litigiosidade que nós estamos vivendo. Por exemplo, atacar a própria mentalidade predominante entre os profissionais do direito, né? que os profissionais se formam nas faculdades, que procuram procuram ensinar apenas os métodos contenciosos de solução de conflitos. O estudante de direito aprende a redigir petição inicial, contestação, impugnação, recursos, embargos, etc., mas não aprendem a negociar, a mediar, a conciliar. Então, a própria resolução menciona esse aspecto. É necessário também enfrentar a causa da mentalidade predominante entre os profissionais de direito, e a causa está no ensino jurídico. Então, esse é um enfoque. E também recomenda, é um ponto importante, que o judiciário adote um papel mais ativo. A concepção que é tradicional é de que o judiciário tem que ser depende de provocação apenas, né? Quer dizer, é um ser neutro, né? E, portanto, sem provocação do interessado não pode agir. Essa é uma concepção já ultrapassada, né? É uma concepção liberal individualista, né? O juiz é a boca da lei, quer dizer, a sua função é apenas responder às provocações. Mas hoje a percepção é diferente, e isso está na Resolução 125 também. O judiciário tem que exercer um papel ativo na organização de serviços adequados para atender melhor o público das suas necessidades. Daí, então, uma das normas importantes dessa resolução, dessa política pública, é a criação, explicitação de que o jurisdicionado tem direito a outros métodos de solução adequada de conflitos, além do método tradicional, que é o método adjudicatório, o método da solução através de sentença. E se o jurisdicionado tem direito a esses métodos, a todos os métodos adequados, o judiciário tem a obrigação, o Estado tem a obrigação de organizar. Então, a resolução institui a obrigação de criar todos esses mecanismos e ofertá-los à população, de modo que a solução dos conflitos se dê de uma forma mais adequada, né? E mais rápida, menos custosa, etc., né? Então, esse é um enfoque extremamente importante que muda o paradigma dos serviços judiciários. Aquilo que era entendido como uma mera faculdade do judiciário de organizar ou não o setor de mediação e conciliação, a resolução torna isso obrigatório. Esse é um ponto extremamente importante. E para isso, então, quais são os métodos adequados? Além da mediação, conciliação, pode haver negociação, adotar método como opinião neutra de terceiro, enfim, mas fundamentalmente é a mediação e a conciliação. Mas
A conciliação no sistema brasileiro já vinha sendo adotada, né, há muito tempo. Desde o Império, a Constituição do Império já dizia, né, que ninguém pode ter acesso à justiça sem demonstrar que se tentou previamente uma solução amigável, né. Isso era norma constitucional, né. E dizia, para esse fim haverá juiz de paz. Então, no passado, o juiz de paz era um agente do governo que ajudava a solucionar amigavelmente os conflitos. Mas a figura de juiz de paz foi utilizada como bandeira política, né, pelo Partido Liberal, na luta contra o Partido Conservador, e acabou aquilo se desvirtuando, e hoje o juiz de paz existe ainda na nossa sociedade, mas apenas como juiz de casamento. A Constituição permite que se dê a ele a função conciliatória, mas eu acho que essa norma já está ultrapassada, porque houve uma modernização através dessa Resolução 125. Mas, então, essa conciliação, né, que existia na época do Império não ajudou, e depois, posteriormente, houve... o Código de 39 não trouxe nada a respeito, mas o Código de 73 menciona conciliação, mas ainda como atividade facultativa, não como atividade obrigatória do Poder Judiciário. A primeira lei que adotou a conciliação como um meio de ser utilizado pelo Judiciário na solução de conflitos foi a Lei das Pequenas Causas de 1984. Só que não se tinha ainda uma visão perfeita, né, dessa atividade. Esse vício ainda hoje persiste nos juizados especiais. Os conciliadores, já há a figura do conciliador, não é o juiz da causa que faz, é o conciliador que é recrutado, mas sem capacitação. Hoje muitos têm capacitação, mas ao longo de 84 até início, talvez, deste século, novo século, os conciliadores que atuaram e ainda continuam atuando nos juizados especiais, não têm capacitação específica para essa atividade. Porque é uma atividade que requer não só treinamento, mas fundamentalmente obter informações sobre técnicas e se aperfeiçoar, né? E a Resolução 125 diz, mudando o paradigma do judiciário, né, dos serviços prestados pelo judiciário, que tem que ofertar, é obrigação ofertar serviços de outros mecanismos de solução de conflitos, além da sentença. E serviços prestados com qualidade. E para isso, então, exige a capacitação específica do conciliador, mediador, traz, inclusive, carga horária para tudo isso. E hoje, então, tem até instituições que precisam ser cadastradas junto ao tribunal para poder, ou junto ao CNJ, para poder fazer a capacitação de quem queira atuar. E adotou, vou dar algumas características, além dessa obrigatoriedade de capacitação, de serviço de qualidade, adotou o princípio da centralização, né? Aquilo que era praticado em cada vara, né, cada juízo, passou a ser praticado num centro específico que nós chamamos de Sejusc. Aqui eu acho que tem na Justiça Federal tem o nome de SECOM, né? É um nome diferente, mas na Justiça Estadual
tem o nome de Sejusc, Centro Judiciário de Solução. Qual é o nome? Solução de controvérsias, etc., e cidadania. Né? Muito bem. Por que a centralização? Porque se percebeu que se o setor de mediação e de conciliação ficar em cada unidade judiciária, aquele serviço vai ao aperfeiçoamento, o dinamismo, tudo isso vai depender da vocação do juiz titular da vara. E se ele se ausenta, vem um substituto, ele é promovido, vem um novo titular, é possível que não haja continuidade. E a ideia da centralização era de criar uma certa especialidade, né? Um setor que pratica aquilo com exclusividade e vai desenvolvendo, evoluindo na prática, vendo os problemas, buscando qualidade cada vez melhor. Essa ideia da centralização, que é extremamente importante. Né? E, lamentavelmente, apesar de estamos há 8 anos dessa resolução, ainda não foi implementada a obrigatoriedade de remunerar o serviço do mediador e conciliador. Alguns estados já estão remunerando, né? O estado de São Paulo ainda não, na Justiça Federal não sei como é que está sendo feito, também não. Mas tem que ser uma atividade remunerada, porque é uma atividade profissional e a pessoa, na medida que ele tem a remuneração e pode viver, vamos dizer, dessa atividade, ele vai se aperfeiçoando, né? Vai se especializando em áreas específicas. Né? Hoje, nessa área, o professor Braga vai talvez mencionar isso, mas eu tenho a impressão de que no painel consta os temas a respeito. Hoje há métodos e métodos diferenciados e também conflitos diferenciados. Né? Um conflito coletivo, como esse de Minas Gerais, do acidente de Nova York, acidente da TAM, tudo isso requer um tratamento diferenciado na solução dos conflitos. Nesses conflitos intersubjetivos entre duas partes, né, duas pessoas, isso que basta talvez uma técnica mais simplificada. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, cada mediador, cada conciliador apresenta resultados diferentes. Porque, né, é hora de parar. Né? Bom, mas para concluir, são essas mais ou menos as linhas gerais dessa política pública. A pergunta que eu vou responder é essa aqui, tá? Desafios superados. Estariam superados aqueles desafios existentes à época da implementação da Resolução 125, da política pública de tratamento adequado do conflito? Eu acho que não. Nós estamos no meio dessa consolidação da técnica. Os senhores sabem que a conselheira do CNJ, que conduz, né, quem implementa, fiscaliza essa política pública, a resolução, é a desembargadora Daudice Santana deste tribunal, né? Apoiada pelo Dr. Herbert, Dr. Bruno. Né? E ela me mandou o problema todo é que os estados não estavam cumprindo a Resolução 125. Alguns criando sejusques, outros adotando outros métodos, sem nenhum avanço, mesmo nas justiças mais que tiveram um impulso maior, como no Estado de São Paulo,
juizados especiais estavam fora, enfim, inúmeros problemas. E ela, então, começa a realizar, com o apoio da Corregedoria Geral da Justiça, várias inspeções. Eu tenho aqui o relatório das inspeções feitas em São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná. São 4. E a visão que a gente tem é de que os estados estão se esforçando bastante. Mas o CNJ está procurando auxiliar os estados na organização, porque, como há crise econômica no país, também eu acho que os estados têm certa dificuldade de criar mais sejusques, né? Mas no estado de São Paulo, hoje, nós estamos... São 300 e poucas comarcas, e estamos com 200 comarcas com sejusque, 214, eu acho que é um sejusque. Eu acho que é um grande esforço, mas só que talvez não tenha a qualidade ideal. Mas existe, já há esforço nesse sentido, e os resultados também dependem, o CNJ está publicando, né, os resultados. O último eu ainda não li, o último relatório da Justiça em Números não li, mas o penúltimo mencionava uma certa decepção quanto ao resultado, quanto à quantidade de acordos obtidos por meio de conciliação, porque o Código de Processo Civil adotou a obrigatoriedade da primeira audiência ser de conciliação. Mas, por incrível que pareça, essa norma existe, já se tentou várias vezes nas reformas processuais, os juízes não querem realizar a audiência de conciliação. Não digo todos, né? Uma grande maioria acha que é perda de tempo, enfim, é falta de uma certa experiência na área de mediação e conciliação. E aqui o CNJ, através da desembargadora Daldice, está, inclusive, monitorando isso. Monitorando não só a organização do Sejusc e seu funcionamento, como o cumprimento desse dispositivo processual que obriga a realização da primeira audiência de conciliação. E nomeou aqui no estado, em São Paulo, pelo menos 2 juízas para fazer um plano piloto para ver como se cumpre, né? Eu acho que, embora haja uma certa deficiência na implementação da política pública, nós temos muito a fazer, um caminho longo a percorrer, mas existe essa atividade extremamente exitosa da CNJ, né? Mas como isso depende do conselheiro, né? Se a desembargadora Daldice pudesse ficar 20 anos, eu apostaria no pleno sucesso. Mas vai depender da sucessora, mas ela tem mais 2 anos, 1 ano e meio? 1 ano. 1 ano. Vamos ver se consolidamos a política pública nesse ato. Em relação, por exemplo, ao Tribunal Regional Federal, existe um plano de ação que ela me mandou também, que procura tentar fazer com que o TRF3, né, de São Paulo seja um modelo na área de justiça federal para todo o país. Em suma, são as pequenas, breves pontuações que poderia fazer em relação ao tema. Muito obrigado pela atenção. Bom, gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Kazuo Watanabe por sua profícua palestra. Se destaca aqui que, apesar do pouco tempo, né, que teve para desenvolver seu pensamento, mas salta aos olhos o poder de condensação, né, a densidade que ele conseguiu dar a essa palestra, colocando inúmeros pontos importantíssimos, né? Não só colocou o histórico, como se desenvolveu a conciliação entre nós,
Mas a questão que, quando a gente fala mediação, conciliação, estamos, na verdade, é uma questão muito mais ampla que se coloca para nós. É a questão do tratamento adequado de conflitos. Portanto, importa se verificar, caso a caso, inclusive, qual é o tratamento mais adequado para aquele conflito que permeia a vida humana que está ali por trás. Cada um desses pontos, na verdade, que o Dr. Kazu colocou, né, a gente lamenta que não dê tempo da gente desenvolver, porque cada um desses pontos daria para ter uma larga discussão. Que tratamento adequado, a questão do tribunal multiporta, já colocado por Frank Sander, 1974, 76, se não me engano. A questão que foi colocada logo no início, né? Até tive a oportunidade de escrever algo a respeito num livro que o Dr. Bruno coordenou, que era justamente a questão desse direito subjetivo, no nome do artigo ficou a conciliação. Na verdade, seria o tratamento adequado de conflitos, tal como colocou o Dr. Kazu. E a nossa Constituição dá todo o aparato para isso, né? Juridicamente, para defender essa tese e dizer que o cidadão tem sim direito e, portanto, o judiciário, tal como colocado aqui, tem a obrigação de prestar esse serviço. A questão do juiz de paz também, que o Dr. Kazu abordou, né? Realmente é ultrapassado. Daria para se discutir, talvez, e os estados, alguns estados aprovaram leis criando esse cargo, né? Então, abriria uma nova frente de discussão aí. E aqui a questão, quando ele tratou da centralização dos serviços pelos SEJUSCs, mostrando a importância disso, eu gostaria até aproveitar para ressaltar, do ponto de vista da Justiça Federal, a gente tem um enfoque a mais nisso daí, porque, obviamente, a Justiça Estadual está mais voltada aos conflitos privados, preponderantemente. E na Federal, ao contrário, predomina a discussão entre o poder público. Então, um fator muito importante para justificar a centralização, no nosso caso, é a necessidade, muitas vezes, quase sempre, de reuniões institucionais, né, que a gente está bem acostumado aqui, eu, Bruno e outros que têm atuado aí, porque você não consegue gerir adequadamente conflitos que têm grandes litigantes como o INSS, ou Caixa Econômica Federal, ou outros, sem conseguir milhares de processos com cada um, sem antes combinar, né, com o grande litigante como vai poder ser conduzido isso. Então, se não houvesse essa centralização, a experiência mostra que fica inviável você chegar a algum resultado positivo, né? E o Dr. Kazu colocou agora a questão do Justiça em Números, né? Pelo que eu sei, no último Justiça em Números saiu que o percentual de acordos é 12%. Então, bastante distante do que a gente encontra nos Estados Unidos ou no Japão, né, que aí o Dr. Kazu poderia falar muito mais também. Bruno, também, que está na faixa de aproximadamente uns 95%. Né? Então, outras daria para discutir também 334 e tal, mas eu não vou me alongar muito mais, né? Então gostaria de agradecer muitíssimo o Dr. Kazu, né? Só quis pontuar, né? Fazer uma rememoração dos pontos e o quanto a gente ainda poderia desenvolver em cada um deles aqui. Quem sabe a gente traz o Dr. Kazu mais vezes para discutir tudo isso, né? Então, sem mais delongas, gostaria agora de anunciar, né, o nosso próximo palestrante, Dr. Adolfo Braga Neto. Dr. Adolfo tem um currículo aqui muito rico, formado em Direito pela USP, possui pós-graduação lato sensu em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, mestrando em Direito Civil pela PUC de São Paulo, é presidente do Conselho de Administração no Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, IMAB, diretor de Assuntos Internacionais do Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem, o CONIMA, diretor do Institute of Study of Conflict Transformation, ISCT, aliás,
conselheiro da Comissão de Mediação do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, da Câmara de Mediação e Arbitragem da Fiesp-Ciesp, membro de lista de árbitros e mediadores de várias instituições de mediação e arbitragem do Brasil e do exterior, consultor do Eurosocial 2 do PNUD da ONU e dos Ministérios de Justiça de Angola e Cabo Verde, e autor de inúmeros artigos e livros sobre negociação, mediação e arbitragem. Então, passo a palavra ao nosso palestrante. Obrigado, Dr. Herbert. Bom dia a todos e todas. Com muita honra que compartilho essa mesa aqui com o professor Kazu, com o Dr. Herbert e com o Dr. Bruno. E, ao mesmo tempo, muito alegre de ouvir e, sobretudo, pensando aqui na casa. Eu participei, retomando aqui, logo no início da implementação da Resolução 125. Lembro de estar aqui na IMAG, justamente num curso de capacitação eu acho que era para funcionários que iriam desenvolver justamente a conciliação aqui dentro. E fico contente da continuidade. Queria também agradecer o convite que me foi feito pela Aline para estar aqui com vocês. E além da honra, da alegria de poder falar um pouquinho de um viés que não é judicial, né? Eu acho que o professor Kazu lembrou muito bem. Tive o privilégio de estar com ele num fim de semana, né? Explicando um pouquinho sobre o trabalho de mediação. Uma atividade que a gente vem desenvolvendo já há mais de 20 anos aqui no Brasil e propondo a construção de uma nova cultura. Eu acho que todos que estão aqui acho que sabem claramente que quando falamos de mediação estamos falando de um instrumento que não é brasileiro, que não faz parte da cultura brasileira, que foi adquirido, que foi implementado e que foi tropicalizado, vamos dizer assim, que foi incorporado, inclusive, no nosso ordenamento jurídico, e hoje penso que é uma das joias raras do nosso Código de Processo Civil. Então, penso eu que estamos falando de um novo olhar, de uma nova perspectiva, de uma nova cultura. E acho que a própria fala do professor Kazu demonstra isso. E acho, quem se interessa pelo tema, ingressa na área, começa a desenvolver estudos, que acho que um dos objetivos desse evento aqui é justamente a perspectiva de construção desse novo paradigma. Então, é com esse entusiasmo que estou aqui, atendi ao convite que me foi feito e parabenizo justamente o evento, porque os temas são muito importantes. No nosso modo de entender, são temas avançados, no qual o Brasil já tem experiência. Para quem atua nessa área, eu comecei lá atrás, a partir de interesse da minha parte com o tema, fui buscar informação e formação lá fora, porque aqui no Brasil não existia, e através disso nós começamos a ter contato com instituições do exterior. E, para nossa surpresa, nós estudávamos, conhecíamos a teoria, mas quando a gente olhava para trás não tínhamos informação e qualquer experiência para trocar com os outros países. Hoje o Brasil já é vamos dizer assim, podemos dizer que já é um país que chama atenção em termos dessa área, não somente pela mediação, mas também pelos outros métodos. Então vocês vão ter o privilégio de estar discutindo o DSD, que está sendo implementado aqui com uma grande inovação, no qual os outros países têm pouquíssima experiência. E acho que no Brasil, talvez o programa que está sendo desenvolvido hoje, acho que tem a maior proporção no mundo, em função da tragédia que ocorreu. Bom, minha fala aqui, e aliás, quero marcar aqui que depois suceder do professor Kazu é muito difícil, porque
ele é o grande mentor de toda essa política, sobretudo pensando no contexto judicial. Mas eu acho que a gente deve chamar a atenção de alguns aspectos muito importantes. Eu acho muito importante todo o movimento que se implementou no Poder Judiciário. Nós somos parceiros e apoiamos desde o início a resolução, mas vemos ao mesmo tempo como um desafio, como o professor Kazu trouxe, mas também com uma preocupação. Preocupação de quê? Ao se pensar na utilização de um método adequado, nós estamos buscando o que é mais adequado para as pessoas. E muitas vezes são as pessoas a poderem dizer. Então, no meu modo de entender, e acho que é a grande mudança que foi trazida pelo CPC e pela nossa legislação, é criar uma oportunidade de voz para as pessoas que estão envolvidas na questão. Então, no nosso modo de entender, esse movimento que propõe o diálogo, que propõe, por exemplo, a gente ouve muito falar do diálogo que vai pacificar. A mediação vem para pacificar. A conciliação vem para pacificar. Acho que a gente tem que ter um certo cuidado e ter concreto qual é o objetivo. O objetivo, sim, é da possibilidade de promover um diálogo. E no nosso modo de entender, um diálogo diferente. Porque se repete o diálogo que as pessoas estão acostumadas a desenvolver, ficamos no mesmo. Então, penso que quando se propõe a possibilidade de se conversar, se propõe a possibilidade de se promover um diálogo, a perspectiva é que haja a possibilidade de ter tempo para essas pessoas pensarem, ter possibilidade das pessoas perceberem que estão diante de um ambiente diferente. Então, por exemplo, acho que, e aí quero remontar, desculpa se falo um pouquinho em termos históricos, porque acho que é importante marcar, porque a mediação veio justamente, tem mais de 20 anos aqui no Brasil, em função do entusiasmo de pessoas como o professor Kazu, que vem desenvolvendo, sobretudo, e propondo no contexto judicial, e que, de nossa parte, só temos a cumprimentar. Acho que é importante marcar que, se nós formos pensar a proposta do diálogo dentro do processo, seja o processo no contexto da Justiça Federal, seja o processo dentro da Justiça Estadual, ou seja o processo na Justiça do Trabalho, é incoerente. Por quê? O processo judicial, a princípio, não permitiria a possibilidade de diálogo. Mas a perspectiva hoje de se promover isso, sobretudo a partir da Resolução 125, ou antes dela, aliás, acho que é importante marcar, e aí, professor, peço que o senhor me corrija, quando a gente fala todo o movimento que foi criado aqui em São Paulo foi reputado justamente, podemos retomar a 2003, quando foi iniciado o programa justamente para a segunda instância no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. E que a gente, infelizmente, não vê nos outros estados. Então, essa é uma perspectiva, e acho que é importante marcar. Uma coisa é uma realidade que nós vemos em São Paulo, outra coisa é uma realidade que nós vemos no Rio de Janeiro, outra coisa é a realidade que a gente vê no Amazonas. Nós estamos diante de um país de dimensões continentais cuja diversidade é muito grande. E ao se falar a proposta do diálogo, isso vai ser lido de maneira totalmente diferente em cada contexto, em cada estado, em cada cidade e em cada região, ou em cada área. Então é importante marcar que tudo isso é um processo que, nosso modo de entender, é um processo que tende a evoluir. Então, por exemplo, por mais crítico que nós sejamos, acho que a gente tem que cumprimentar todo o movimento que foi criado. Acho que esse evento aqui é muito importante, porque se marca toda uma trajetória e que se propõe a novas perspectivas. Acho que, como eu falei no início, quando se pensa na mediação, ou se pensa no diálogo, se pensa no movimento dessa construção de nova perspectiva para as pessoas. Então, dentro dessa perspectiva para as pessoas, a ideia é que elas tenham voz, que elas tenham oportunidade e que elas possam pensar um pouquinho sobre o que envolve a questão entre elas o poder judiciário também e o poder
executivo, eventualmente, quando elas tenham uma demanda. Por que eu estava falando a respeito da perspectiva do diálogo num contexto formal como é vamos dizer assim, o poder judiciário, né? O processo judicial é um ambiente formal. E aí me reporto sempre à fala da ministra Fátima Nancy-Andigre, que num evento em 2008, me parece, se não estou errado, no qual em Brasília foi desenvolvido o primeiro Congresso de Mediação Judicial, talvez o professor Cazu deva lembrar, ela mesma falava, a mediação não pode ser judicial. Nesta época, eu até concordava com ela. Por quê? Ela contrariava os princípios. A mediação contraria, a partir dos seus princípios, contraria totalmente parâmetros do Poder Judiciário e, sobretudo, dentro das regras do processo judicial. Agora, hoje, nós já temos legislação específica. Hoje já temos um olhar diferenciado, que foi muito graças ao professor Cazu e, com certeza, à professora Ada. Mas é importante chamar a atenção que, mesmo num contexto judicial, hoje o que a gente vê é que é possível o ambiente do diálogo. Nós temos uma experiência que pretendemos estar sendo publicado futuramente, no qual promove isso, numa perspectiva de quê? De trazer a perspectiva de um olhar propondo o diálogo numa perspectiva de respeitar a voz das pessoas. Eu acho que é com esse objetivo que devemos lembrar sempre e, ao mesmo tempo, chamar a atenção que nós, da iniciativa privada, sempre estivemos à disposição do poder público, sempre nos colocamos à disposição. Acho que, por exemplo, não é por acaso que o professor Cazu marcou a perspectiva da não remuneração do mediador ou do conciliador judicial, que acho que vai ser uma questão de tempo, né, professor Cazu? Mas é importante que, quando a iniciativa privada é chamada, ela está à disposição do poder público. E sempre nesse sentido, com o objetivo de que prevaleça justamente os princípios que esse diálogo se propõe. Então, no nosso modo de entender, não sei se minha fala é crítica ou no sentido de promoção, mas acho que é no sentido de chamar a atenção do que efetivamente está sendo desenvolvido. Então, não é por acaso que hoje ainda estamos diante de desafios. E de desafios justamente dentro da complexidade que envolve as relações humanas, dentro da complexidade de que envolve a perspectiva das várias conexões que temos e que naturalmente o conflito é gerado. E essa é a perspectiva, a proposta de resgatar o diálogo, resgatar a possibilidade de um diálogo diferente, e um elemento que acho que é fundamental, que eu gostaria de concluir, e que na perspectiva não está muito clara para todo mundo, quando falamos de um processo judicial, a perspectiva é o que passou. A perspectiva é, temos que ter uma decisão, já que alguém fez alguma coisa. A mediação ou a conciliação, e aí no nosso modo de entender, nesse aspecto, acho que o movimento da mediação trouxe esse olhar para a conciliação, busca perspectivar o futuro. Não é abandonar o passado. Pelo contrário, o passado é referência de uma perspectiva futura para aquelas pessoas. E não a partir do olhar do que eu sei para as pessoas, o que eu devo para as pessoas, mas delas próprias mesmas. E aí queria só finalizar com a perspectiva que eu me preocupo muito. E tem a ver com a política pública, que acho que quando falamos de mediação, nós estamos falando do processo. Quando falamos de conciliação, estamos falando de processo. O resultado é importante, mas o processo também é. Então, por exemplo, um grande avanço que foi trazido pela resolução, que infelizmente nós não vimos nos provimentos do Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, foi a obrigatoriedade da capacitação, como o senhor falou, professor. Muito embora, na nossa discussão, na nossa forma, deveria ser mais ampla, como o senhor sabe,
como a gente sempre defendeu, sobretudo no contexto FONAME. Esse grande avanço é fundamental para que esse profissional tenha clareza que ele não vai repetir um diálogo que ele está acostumado com aquelas pessoas, porque senão voltamos para trás. Vamos passar a decidir o que passou. Então, essa perspectiva é importante porque a mediação se propõe a futuro, a conciliação, no nosso modo de entender, da mesma forma. Por isso que mensurar esses métodos através do resultado é muito relativo. Esse é o apelo que eu chamo a vocês. Acho importantíssimo o resultado, mas pensem no processo. Pensem porque o processo é tão importante quanto o resultado. E quanto melhor ao aprimoramento, e quanto mais adequado esse processo, muito mais adequado vai ser o resultado. Então, o professor Kazu sabe melhor que eu, e aqui queria citar uma pesquisa que foi feita lá atrás, justamente sobre os juizados especiais, que o resultado era, tinham 80%, quase 90% de acordos, mas mas depois foi feito um levantamento sobre o cumprimento desses acordos. Era praticamente o dobro, o descumprimento. Não sei se o senhor está lembrado, que eu lembro isso ter sido discutido no âmbito do CBPED. Essa é uma perspectiva que eu acho que é importante. Acho que é importante se pensar no resultado, mas é importante se pensar no contexto do processo, mas, sobretudo, no pós, que é uma coisa que, às vezes, se escapa. De qualquer forma, acho que estamos falando de evolução. Penso que sou otimista nesse sentido, e acho que hoje a gente ouve muito se falar mediação ou conciliação como método adequado. Anteriormente era alternativo. Acho que aí estamos falando de um passo bastante grande que foi dado, e acho que os méritos vêm muito do professor Kazu, que me antecedeu. Gente, obrigado. Desculpa a sinceridade, mas acho que é importante marcar, sobretudo, a perspectiva da onde vamos e, sobretudo, o tema do evento é para onde nós vamos. E acho que a mediação pode ajudar muito a todos. E, sobretudo, o Poder Judiciário e a Justiça Federal. Obrigado. Eu queria agradecer ao professor Adolfo, também um grande especialista. Eu lembro que, quando eu ainda estava na faculdade, justamente em 2003, já se ouvia falar das atividades do professor Adolfo junto ao Departamento Jurídico 11 de agosto. E eu vim me envolver com mediação e conciliação muitos anos depois. Então, quer dizer, tanto o professor Adolfo como o professor Kazu são verdadeiramente precursores. E essa preocupação com a qualidade que o professor Adolfo demonstra e vem falando já era reiterada desde aquela época. Eu acredito que realmente o judiciário ele teve uma tendência a, quando trouxe a conciliação e vem tentando trazer a mediação também, ele tem uma tendência a colocar em estruturas pré-existentes e em formas de pensamento já existentes, ou seja, a gente encarar a mediação e a conciliação como mais uma forma de realmente resolver o conflito no sentido de dar uma decisão, ou seja, a gente tinha uma sentença, a gente passa a ter um acordo. A gente tinha que proferir uma sentença, logo a gente tem que fazer as partes chegarem a um acordo. E com o tempo a gente foi notando que não era simplesmente trocar o resultado do produto, como o professor Adolfo falou. A gente tem que trabalhar com uma troca de processo, uma troca de paradigma, como foi tanto na fala do professor Kazu como na fala do professor Adolfo. Essa troca de paradigma é mais difícil. Envolve capacitação, envolve a discussão sobre remuneração, envolve uma readequação de como os agentes vão trabalhar a partir de agora. E acredito que esse seja o desafio que ficou bem claro na fala do professor Adolfo de para onde vamos, como a gente vai fazer isso. Eu acho que, pelo menos da nossa parte, o que a gente vem tentando fazer é ouvir quem entende, né? Por isso que a gente chamou o professor Kazu, chamou o professor Adolfo, e acredito que a fala deles tenha sido muito importante para a gente por conta disso. Por isso eu agradeço bastante. Obrigado.